Sendo o convite pela cultura para o norte paraense, esperava que tivesse aqui mais aficionados, mas eu acredito que tem. Vamos tentar fazer aqui uma brincadeira e depois irá também haver perguntas, julgo eu, e vão permitir que eu leia aqui uma introduçãozinha e algumas coisas que eu tomei nota e que é a minha opinião também. A tauromaquia popular, vulgarmente conhecida como tourada à corda, está intrinsecamente ligada à história da nossa ilha com origens no povoamento. É um espetáculo cultural que rasga diferenças sociais e económicas e é um importante fator de desenvolvimento económico, não só na Terceira como na ilha de São Jorge e Cacel. Comecemos por uma pequena contextualização histórica da tourada à corda na nossa ilha. Não existe, propriamente, registros escritos que nos expliquem a gênese da tauromaquia popular na nossa ilha. O que sabemos é que os portugueses, na época dos descobrimentos, ao chegaram à terra despovoada, lançavam vacas, ovelhas, cabras para perceber se seria possível o estabelecimento humano deste país. Estes animais serviam como sondas que, ao serem lançados, instintivamente procuravam água e os elementos mais básicos para a sua sobrevivência. Os nossos antepassados, envolvidos 1 ou 2 ou 3 anos depois, por vezes mais, regressavam a este lugar. Se encontrassem os animais vivos, percebiam que essa nova terra tinha água e não tinha predadores que pudessem pôr em causa a vida humana. Naturalmente, os primeiros pobladores tinham que usar esses animais como forma de subsistência. Era necessário cercá-los ao interior da ilha e conduzi-los para as zonas litorais, onde se efetuava o abate e o consumo da carne. Essa tarefa era complicada, pois, como sabemos, os bovinos sem o contato continuado com os humanos tornam-se esquivos e, quando cercados, investem. Estando instalada a cor na ilha de Terceira, é possível que os novos tenham tornado esses cercos aos animais uma forma de entretenimento e rapidamente se dissimulou pela população. Com a presença dos castelhanos, ou seja, os espanhóis que passavam aqui nos Açores, estão na ilha de Terceira, a nossa ilha, é provável que esta interação com os animais tenha sido aprimorada. Isto porque, quando vemos fotografias antigas da nossa tourada à corda, observamos que o touro está amarrado pelos cornos, tal como acontece em Espanha atualmente em alguns espetáculos de ouro. Claro que isto é uma possível explicação para a origem da nossa tourada. Ao certo, sabemos que o primeiro registro conhecido da realização de uma festividade taurina data de 1622, ano em que a Câmara de Angra organizou um evento com essas características, incluindo nas celebrações canónicas de São Francisco Xavier e do Santo Inácio de Loyola. No entanto, é muito provável que esses espetáculos já ocorressem de forma mais ou menos continuada, o que justifica a inclusão daquele evento numa festividade oficial. Esta explicação serve sobretudo para que todos tenhamos a noção da importância que o touro tem nas nossas vidas e a forma que está associada à nossa história. A tourada à corda é um traço da nossa cultura, que vai de 1 de maio a 15 de outubro, ocorre em média mais ou menos 200 espetáculos, sendo a expressão cultural que move mais pessoas na Terceira, gerando cerca de 11% do PIB da nossa ilha. O PIB é o produto interno bruto do país. Mais que explicações históricas e números, penso-vos é que, quando forem à próxima tourada, tirem um minuto para ver a moldura humana no arraial, o negócio que se faz nas taxas, as casas caiadas e arranjadas, mesas postas, roupas novas, que dão cor e vida a um espetáculo grátis e aberto a todos. Que é a nossa tourada à corda. É grátis e aberto a todos. Porque há alguns que trabalham pelo ano para a gente poder assistir um espetáculo grátis e para todos. E que a tourada seja sempre um elemento da nossa cultura e que possa ser acarinhado e definido por todos. Desculpa lá essa introdução, mas eu tinha que dizer isto. A base de tudo na tauromaquia. O touro só por si é um verdadeiro espetáculo e justifica a paixão que torna da sua imagem. É uma pena que as pessoas urbanizadas, numa sociedade que cada vez mais se afasta das questões e dos valores dos campos, ao parecer sem sentido o objetivo final da sua criação, para que os se dizem defensores dos animais, mas não é certamente para aqueles que conhecem
e que deles cuide. Conhecendo a reação dos humanos, saberemos melhor entender e desfrutar os bravos. Isto até acontece com o ser humano. Podemos falar aqui de bravura. E nós vamos falar de bravura. E há aqui um touro que é o 400, que é um touro tipicamente preparado agora, aqui da Ganaria. Este touro é um touro que na minha ótica, é o ideal para uma tourada agora. O que é o ideal? É o touro que se movimenta, é um touro que não está encastado, é um touro que procura o vulto, está sempre em movimento, é leve no arraial. E dá espetáculo. E vocês vão aqui assistir, no fim, quando este touro entra, isto aqui é na Figueira de Esprinha, aqui bem próximo, a moldura humana que está aqui nesta corrida, o aplauso daquelas pessoas que estão ali há horas antes de chegar, 2 horas antes das 6h30, estavam satisfeitas, porque estão ali ao sol e depois a seguir também vai acontecer um outro touro, que é da tourada agora, morfologicamente é diferente e o comportamento também é diferente. E, portanto, o outro sacar, vocês estão aqui, pois não pôr alguma questão, de me entender a bravura do outro é bravura, porque eu até tenho aqui uns apontamentos do que eu entendo por bravura, e isto é espetacular, dá espetáculo. Um touro que está sempre em movimento, um touro que não é infantil, tudo bem aqui. No ano assim também temos uma ilha, que é um polícia trouxe daqueles trabalhos de São António, mas pronto. Isto é agradável ver. Neste ano este touro também esteve na Alval, e foi também lá muito cochigal, chamamos assim. Teve nas fontinhas da pé da igreja, também tinha lá um boladeiro, não sei se ele gosta do vermelho, também numa garagem a pé da igreja, da casa do lado do boladeiro. E quando vocês vão ver, portanto, muito concorrido, não é? Não era, quer dizer, era o que era muito 400. Não era bom, eles até não queriam, porque, sabe, isto é um bocadinho um mundo calmo. Porque há adeptos e há pessoas que incluem, isto é o touro, não pá, não sei o quê, não é bravo. Também, uma certa influência nos valores. No espetáculo da tourada agora, é isso. Não é mais, nem os capias até deram brincaram à sua maneira, de maneira diferente, e disse aqui imagens, por exemplo, de Magalhães Filho, que há um pormenor que ele vai com o urso fora e o touro vai ali, que não fosse. E no fim, depois de ele andar aqui com esta trabalhada toda, ao entrar nas gaiolas, é um touro, não é bravo, mas tem tudo aquilo que é preciso da bravura para a tourada agora, que é ser agressivo, chamamos de ser doutor, parteiro, empreiteiro, câncer, fazer um pouco de tudo. E ele fazer um pouco de tudo faz também mal um pouco de tudo. Ele vai-se embora, e há aqui um pormenor, ele já no recolher das gaiolas, junto às gaiolas, aqui estou até cansado, já há 15 ou 20 minutos. O comportamento, se fosse um todo manso, no sentido da palavra, iria refugiar-se das gaiolas. E há aqui um rapaz que é eu esqueço o nome dele, e não dá ali 3 ou 4 passos dele só, com o diretor. Este pormenor são coisas que a gente tem que estar atento. E a mim, fiquei muito contente, foi a manifestação pública. E a manifestação pública não foi só meia dúzia de adeptos, para uma dos adeptos, para um dia para o valor, bateram as palmas e tal, foi geral. Foi isso, sendo geral. As pessoas nessa vez, depois ainda houve aqui um 406, um 284, um 225. É lógico que, por exemplo, aqui desta PUM, depois aqui com os outros dois, ao centro dos capinhos, da escada o Magalhães Filho, também isto ajuda, e a corda, e esta história toda. Tudo isto, depois a seguir, vocês vão criar as suas ligações, as suas comparações, os comportamentos. Eu escrevi aqui nos apontamentos, na minha opinião, o que é bravura. Na minha opinião, tem vários caracteres. Prontidão na investida. O humilhar, o recorrido e o repetir, a transmissão, a entrega, na mesma investida, a duração, são alguns deles, e na seleção complementar vai obter, no caso da corda, o tempo. Escolhe os caracteres que acha adequados para a corda. Na minha opinião, para a corda, não precisa daquilo que é, e isso aqui o Sr. Carlos quiser falar melhor sobre isso, nos dois para a praça, que era pé, que era melhor.
De acordo? Acho que Vamos ver se o Sr. António aqui aquilo que falava há bocadinho, o Claro. doutor acabou de entrar e há aqui uma bancada possivelmente de pé a palavra. Não sei se dá para aumentar o som, só há um bocadinho mais baixo, mas no som, se faz favor. Eu estou falando alguém assim de novo. E são essas pequenas coisas que às vezes aqui em Chalma, às vezes se mulher às vezes vai, com todas as dificuldades, e foi mal para aquelas pessoas, e agora aqui foi o jogo de todo. Estamos a parar Completamente diferente do ponto de vista Tem do um nosso forte meio. mais para mais cabeça no chão, aqui muito o caixa de comunicação, o correio, o chefe dos servidores, que é assim que os 14, porque este número dizia que há alguns nessa sala que tem sido Peço desculpa, Sr. António. não. Portanto, para a corda, o que eu considero a conclusão, a entrega e duração e o repetido. Pois queremos que o touro repita nos areais da nossa ilha, terceiro durante 2, 3, 4 anos. Que as pessoas tenham o seu interesse por ele. Bem, pai, o touro lá, e no ano a seguir, que ele se não repita, se não for pronto, se for só naquele quarto de hora ou naqueles 20 minutos, ele está destinado a cara, e isto não é rentável e também não faz, nem o Bernabé faz negócio, nem as freguesias também, por sua vez, cada. E que faça a ver dos aficionados, porque, na minha opinião, ao ser ganadeiro, vejamos a evolução do touro durante os últimos 100 ou 200 anos. Estes 200, 100, 200 anos, aos dias de hoje, é um trabalho ganadeiro. O ganadeiro transforma um animal agressivo de reações imprevistas e também um animal atual. Esta seleção fez-se de uma forma empírica, portanto, não há conhecimentos científicos. Mas agora começa a haver algumas, não sei, doutor Bravo. Doutor Bravo não é, não sei se aqui o colega vai mais empírico que nós, nos nossos conhecimentos, vai na sensibilidade científica, é mais na vaca de leite, na vaca de chave. Nós, ganadeiros, sem sabermos, aumentamos a consanguinidade, ou seja, esta baseia-se num sistema de aparelhamento em que os progenitores, as vacas, têm um parentesco maior do que a média da população mundial. O excesso de consanguinidade, o que é que pode fazer? Pode dar tamanhos menores, problemas de crescimento de cornos, problemas nos cascos. Portanto, consanguinidade nos animais graves são como nas pessoas também. Ou seja, por norma, mas aquilo vem com defeito. É importante ter consanguinidade no grande bravo, é até na delírio, é muito mais aberto, mas também, se for o caso, pode estar mais por isso. Mas também se faz alguma consanguinidade. Falei, Filipe, data de 14 de agosto de 2005, em Aldeia da Ponte, ostenta a divisa vermelha e ouro e é seu proprietário e representante Carlos Falei Filipe pela Sociedade Agrícola Cova das Donas Limitada no Concelho de Redondo. Gosto sempre dos nomes alentejanos, aliás, gostamos sempre dos alentejanos, também somos povoados por muitos, ou fomos povoados por muitos. O salário efetivo é herdade das Covas, no Concelho de Redondo, no distrito de Évora. A procedência da ganaderia Frederico Palha Boteiro. O encastre atual é de Simão Malta e Parladé, ou seja, Domecq. Em 2001, Carlos Falei Filipe adquiriu a ganaderia de Frederico Palha Boteiro, então fundada em 1995, com vacas e sementais da ganaderia Palha. Falei Filipe altera o ferro e a divisa de Frederico Palha Boteiro e progressivamente foi eliminando o efetivo adquirido, substituído por diversos lotes de vacas de Simão Malta, Oliveiras Irmãos, Ortega Sanches e Santiago Domecq, e passando a utilizar sementais Simão Malta, Marquês de Domecq e Santiago Domecq. Para além de ser uma ganaderia recente no histórico do campo bravo português, já é uma divisa com renome nacional, orgulhando-se neste espaço de tempo as suas linhas genéticas ao nível das novilhas e dos sementais, conseguirem alcançar a interesse de outras ganaderias, demonstrando potencial e benefício de melhoramento genético com base nos ramos e encasque que possui. Sr. Falei Filipe, já é relativamente recente a sua ganaderia, aliás, é relativamente recente a sua ganaderia, mas também já é, enfim, digamos, dador, permita-me usar essa expressão, para, lá está, muitos dos exemplares, ou alguns dos exemplares que o José Albino Fernandes já tem, a Casa Agrícola José Albino Fernandes já tem, têm ferro inicial de Falei Filipe. Conte-nos um pouco da sua história, da sua experiência, para depois também entrarmos aqui na conversa com a nossa plateia. Boa noite a todos os presentes. Agradeço o convite que me foi endereçado pela Tertúlia.
E é com todo o prazer que estou convosco, poder elucidar alguma coisa, pelo menos o que se tem passado mais ou menos dentro da minha casa, e como é que eu também, em certo aspecto, também cheguei aqui assim. Eu comecei, como fez há bocado a apresentação, comecei pela compra de uma divisão da ganaderia Palha entre os dois irmãos, que eram o engenheiro Frederico Palha e o doutor Francisco Palha também. Nessa altura, em 95, que eles dividiram aquilo. O pouco que eu conheci naquela altura, até julguei que estava a fazer uma boa compra, e de facto poderia ser, só que havia um problema, é que eu não sou Palha, sou Falei Filipe, ou seja, aquilo que comprei naquela época, em 2000, que eu comprei aquelas 46 vacas e 2 sementais, um semental Oliveira e outro semental Torre Alta, tinha uma certa quantidade de bravura, mas também muitas características diferentes daquilo que é hoje. Porque naquela altura, quando houve a divisão entre os dois irmãos, entrou depois o sobrinho que é o Folk. O Folk, quanto a mim, tem sido bom ganadeiro, ele sabe bem o que é que pretende, mas também defende o nome Palha. E o nome Palha, naquilo que eu tenho ouvido, e já tenho assistido a certos espetáculos deles, aquilo é o touro ou mata o toureiro, ou então é o toureiro que mata o touro. Eu não penso dessa maneira. Eu penso que o touro tem que fazer o trabalho dele, tem que lutar tal e qual para o fim é que a gente o selecionamos e vai à praça, mas não quero que mate ninguém, mas tinha que ser, pronto, paciência, isso aí, cada um os erros que possam cometer, depois tem que os assumir por isso. Esse foi o meu início. Depois tive com essas vacas do engenheiro Frederico Palha, comprei um touro Marquês de Almeida, por acaso não veio em casa, e tive muita sorte com a compra desse touro Marquês de Almeida. Porquê? Porque foi um touro que me ligou muito bem com as vacas palhas. E então, depois vi na primeira tenta que faço dessas vacas que tinha adquirido, as coisas não estavam a ligar muito bem, não era aquilo que eu gostava. E então venho depois a comprar umas vacas da Ortega Sanches. E depois, logo imediato, comprei também umas vacas, comprei a divisão do Simão Malta, onde ele acabou a ganaderia. Fiquei com umas vacas lá nessa altura dele e fiquei também com um semental também que veio, que estava a padrear nessa bancada, e fiquei com esse semental. Esse semental já não existe, deu os seus frutos que tinha que dar, mas eu depois fui impulsionando a minha seleção no Gado Bravo, em adquirir depois umas vacas Santiago Lameque, e nessas coisas de Santiago Lameque veio também um semental também de uma linha que ele tinha de Randilha, e também adquiri também ele outro touro também que vinha numa linha também da Torre Estrela. Depois, ultimamente, há poucos anos, adquiri um touro que vinha de El Torero. O que eu notei nas vacas da seleção que eu comprei, seja o Santiago Lameque, e seja da Ortega Sanches, aquilo estava muito linear, muito igual. Entre a vaca mais mansa e a vaca mais brava, os princípios básicos todas tinham. Depois só havia a particularidade de uma mais brava, outro não respondia muitas vezes a certas solicitações que eram feitas no aspecto quando eram tentadas, e é por isso que é feita as seleções. O que é que me fez depois? Ultimamente agora até tenho um touro cruzado de Garça Grande. Agora estou procurando, andei uns certos anos, fui a procurar a bravura, mas aquela bravura também que às vezes incomoda. Os cavaleiros às vezes não gostam, e quem o história a pé às vezes também acham, fica ali com um bocado de receio, pela maneira como são, não é incómodos, eles às vezes não estão à espera das reações que o touro propriamente possa ter. Para mim, eu tenho definido o que é um touro. Eu tenho definido o que é que um touro deve fazer, tenho isso muito bem definido na minha cabeça. Tenho uma sorte nesse aspecto, que aqui uma vez o Sr. António, o primeiro núcleo de touros, salvo erro, 4 touros no princípio, que houve um touro que foi lidado até pelo Pedrito, Portugal, foi um touro extraordinário, e esse aqui é o tipo de touro que eu gosto. É um touro que responde ao chamamento, se lida, vem pelo caminho dele. O toureiro, propriamente, só tem que estar, não digo ali especado ali no mesmo sítio, mas tem que o torear
mas confiante que o touro não vai atropelar. Isso é evidentemente que eu incentivo e que o chamo para que isso possa ser feito. Esse foi um critério que eu sempre utilizei e continuo a utilizar esse critério. Hoje, havia um semental que comprei ao Santiago, que vinha do Torre Estrela, que é um dos mais borracos que aparecem, mais violentos. Tive algumas praças em que um filho desse semental chegava a uma borladeira, até levantava o borladeiro, levantava tudo. Também vendi aqui alguns aqui ao San António, que depois, engraçado, manteve uma reclamação, porque esses filhos partiam das portas todos lá dentro dos corrais. Essa seleção do animal era essa. Hoje mantenho a mesma situação. Eu, entre os sangues todos dos animais dos sementais que adquiri, das vacas, fui selecionado, estou a criar uma gênese de um sangue unificado sobre essa parte. Porquê? Porque também, por acaso, aquele touro que eu falei há pouco, do Marquês do Meio, foi um touro muito importante para mim. Era um touro muito homogéneo em tudo, seja a pé ou seja a cavalo, e com essa mescla de sangue estou a criar um sangue próprio nesse aspecto. Agora procuro também um bocadinho a toriabilidade em termos de muleta, mas o touro tem que ter a sua bravura para poder responder, ou que seja picado numa praça, ou que seja até mesmo com as próprias bandeirilhas, tem que responder isso bem e ter andamento e vir pelo caminho dele para quando é feitas as lides na praça. Isto tem sido a minha maneira de pensar sobre a criação do gado bravo. Mas logo também se dá, menos umidade. Pode, desde logo. secas. Se calhar tem outros problemas, por exemplo. Temos parques, nós lá trabalhamos com parques maiores do que vocês trabalham aqui assim. Temos uma certa liberdade de ter mais espaço, mas esse mais espaço é necessário porque as nossas terras também não estão sempre verdes conforme estão aqui vocês aqui nos Açores. Apesar de terem tal água, e a gente lá não temos tanta água dessas. Temos, por exemplo, na minha propriedade, tem muitas coisas, tem muitos sobreiros, muitas azinheiras, que dá a blota, e essa blota, por acaso, é importante porque começa a cair durante o mês de outubro e às vezes chega-se até às vezes a março e elas ainda estão comendo uma blota. A blota é uma raça natural. Há quem use aquilo para alimentar os porcos ibéricos, mas eu, no meu caso, não tenho porcos ibéricos, tenho gado bravo, então todos se deliciam com essas alimentações e com os complementos que nós vamos ter que dar sempre sobre toda a vivência deles. É necessário manuseamento, é necessário criar espaços com que eles se possam não é dar bem uns com os outros, mas pelo menos animais daquela era ou daquele ano que nasceram, em que, por exemplo, machos. Falando em machos, a gente se tiver um macho com um ano, convém que este seja tudo um grupo de um ano. Se for macho de 2 anos, também é a mesma situação. Depois, quando chega aos machos de 3 anos e de 4 anos, já tornam-se mais agressivos. Aí temos que fazer grupos mais pequenos e temos que, às vezes, fazer vedações para que, efetivamente, não possa existir acidentes. Situações essas de vedações que eu, inicialmente, na propriedade, quando a comprei, não tinha nada daquilo, fazia as vedações, eram aquelas redes ovelheiras que estavam lá feitas, mas eu tinha uma taxa de mortalidade grande todos os anos por causa dessas redes ovelheiras, apesar de pôr até o choque. A mortalidade era porquê? Porque os animais de um parque começavam a cheirar os outros do parque e depois investiam. Pronto, era essa a situação. Fui obrigado a fazer uns certos muros de pedra. Foi um dispêndio elevado, mas pronto, fiquei mais descansado. Não é que eles não tenham deixado de morrer, mas ainda continuam a morrer. Todos os anos morrem sempre por média 4, 5 touros por ano. Pelas brigas que eles têm entre próprios. As brigas dele não é mau feitio, mas é as lutas pelo poder. É ver quem fica o rei da banana. Então essas são as lutas maiores. O resto que se pode fazer Há bocadinho ouvimos aqui o Sr. António falar nas parabrucelosos, enfim, um conjunto de outras doenças que afetam os touros nas ganaderias aqui no meio do Atlântico. Lá também, dada a diferença de características, esse tipo de doença temos que fazer. Temos os tipos de doenças, não é como a paratuberculose que aqui existe. Não temos muito esse problema, estas podem aparecer, mas é muito raro. Temos que fazer uma desparasitação de 6 a 6 meses de todos os animais
e temos que efetivamente levar essa parte desse controle para que eles, bem saneados, eles têm melhor apresentação e tendo melhor apresentação vão para a praça para poderem ser melhor servidos. Isso é importante, essa parte, seja de todos como seja da vaca. É a mesma situação. Tendo a Casa Agrícola João Fernandes, exemplares de Fala Filipe, com certeza que António Ferreira conhece bem a ganaderia de Fala Filipe e com certeza que Fala Filipe também já conhece relativamente bem a ganaderia de Alba Fernandes. São, enfim, dadas as características apenas pela localização dos territórios e pelas características dos territórios, são ganaderias, posso dizer assim, o dia e a noite, ou há semelhanças independentemente de estarmos num território úmido, no meio do Atlântico, e num território seco, de maiores temperaturas, de maior calor? Eu acho que o Sr. António tem uma dificuldade maior do que nomeadamente por causa da alimentação delas, por causa do tempo que existe aqui nos Açores, que às vezes tem dias muito agressivos e a gente lá não tem os dias tão agressivos. A única coisa que nós temos lá no Alentejo é o calor. Às vezes nós temos lá 47 graus. Então os animais nessa altura praticamente durante o dia estão sempre deitados, só à noite é que se começam a movimentar e a alimentar. Nesses dias muito calor. Quando é muito frio, também os complica, já chegámos a ter lá temperaturas cerca de menos 5. Também complica um bocado, mas é diferente. Eles aí, por causa da volta que tomam das árvores, ganham uma camada de gordura na pele que efetivamente os isola bastante do frio. Agora é mau para eles, é mau para os humanos, essa situação. Uma das perguntas pode parecer descabida para aqueles que são mais conhecedores, mas eventualmente, como eu, também haverá aqui gente menos conhecedora, ou pelo menos tão conhecedora. Uma das coisas que me sobrou aqui, das vossas explanações, foi a diferença num touro para a corda, de um touro para o cavalo e de um touro para a pé. A criação deles é efetivamente diferente, ou seja, o trabalho que se tem com um touro para a corda é completamente diferente do trabalho que se tem com um touro que vai sair para o que há com um, ou de um touro que vai sair para um matador espanhol que vem a carne fora de São João. A seleção é diferente. Eu dizia há pouco, selecionar para a corda não é tão complicado como é para a praça. E isso aqui o meu amigo pode falar sobre isso. Porque, no meu entender, o que eu disse aqui há pouco foi para a corda, basta que ele seja repita, que dure, que corra e que pode andar com a cabeça lá em cima. Mas isso o Sr. António só sabe depois de ele fazer uma primeira saída à corda, certo? Ou seja, são As características. vacas já têm essas características. As vacas já têm essas características. Já para a praça. Eu julgo não sei se aqui o Sr. Carlos está na mesma opinião. A seleção é igual, ou para cavalo ou para pé. Ainda vai estar a selecionar para cavalo, e se selecionar para pé, isso então é trabalho a mais e é desperdício e não sei quantos mais. Agora, o touro, para ser um touro bravo, não deve, a pé, não. A cavalo, qualquer um colo o resto do cavalo. Vai lá com a cabeça, se o cavalo for bom e coisa, ele lá vai às crinas, ouvir, se apanha um bom toureiro, se apanha um. Os gestores até agradecem que tenham um bom toureiro. E o ganadeiro também agradece. Se o meu touro apanhar um bom toureiro, eu até fico satisfeito. Vou ter um bom espetáculo. Mas se eu não está, interessa que ele não faça lá coisas que o seu colega dizia, eu fico nunca presta, esta presta, esta vida nunca presta. Portanto, é este aspecto. Porquê? Ao meteres a boleta, tu vais obrigado a meter a cabeça, tem que ter pescoço, tem que ter barbela, tem que fazer força nos rins, tem que galopar, aliás, sobre a seleção, no caso do todo livre, o seu caso é a pessoa mais indicada para falar nisso, já assisti a algumas tentas, elas têm que durar 30 minutos, não é? E depois no fim só tem que pôr lá encostar do outro lado, e tem que pôr o touro do lado de cá, e pôr lá com a boleta, e ela se não vai, está ali onde é que está uma outra e uma pena a gente ver, pá, o tem aqui trabalhando tanto bem. Eu faço uma coisa aqui nas tentas que é também e esses aspectos, principalmente por essa questão, que é complicado. Se a gente está a selecionar para torear de muleta, não temos que perder força ou espadaçar, chamamos assim, a novilha no cavalo, não. Acho que 3, 4 pés,
a seleção das vacas, depois temos touros, com autonomia há duas diferenças. Uma seleção para os touros sem habilidades a cavalo requer um certo, não requer um apuramento conforme tem da seleção para tirar, para torear. Eu às vezes até inclusive às vezes como alguns toureiros, digo assim, eu vou começar a selecionar para cavalo desta maneira. Eu tenho acesso à minha propriedade, tem uma estrada privada, tem quase 2 km. Então digo-lhes, olha, eu escuto aqui as vacas e aquela, a primeira que lá chegar lá abaixo, porque quando os 2 km, essa fica apurada, porque as outras demorarem mais tempo. Porquê? Porque os touros para a lida de cavalo, geralmente, eu vou falar até no aspecto de uma média, e os cavaleiros hoje, acho que a economia abusam um bocado dessa situação, é procurar tourando, vá a short, não incomode muito. Isto é aquilo que os toureiros gostam, na lida de cavalo. E a gente, eu estar a lidar, estar a tentar animais, novilhos, depois darem touros, e estou a preparar aquilo tudo para pé, e o touro a pé é completamente diferente do que é que vai a cavalo. Porque aqui, como você falou, o senhor tem uma vaca a pé ou um touro a pé que seja lidado, tem um esforço muito maior, porque vem por chão, tem um pescoço completamente baixo e percorre ali metros, para não dizer que às vezes é quilómetros, tem um esforço maior do que aquele touro que vai a cavalo. O touro que vai a cavalo vai a cabeça no ar e pronto, e anda ali assim. Pode galopar, pode correr muito, mas tem menos esforço. O touro que é lidado a pé tem um esforço maior. E isso na seleção é importante, é o fim que se pretende estimar. No meu caso, como seleciono, a minha primazia é ir a pé. Não for a pé, vai para cavalo. Por acaso as coisas, mais ou menos medianamente, as coisas cumprem-se. Mas o meu filho principal é sempre da parte a pé.